Eu acho que tá. Não tá vermelho, mas parece que tá gravando. Então, essa é Ok. a penúltima Ah, aula. agora começou, tá Agora tá, gravando. agora tá. Sim. Essa é a penúltima aula. A gente mata a parte o básico do machine learning, né? De inserir complexidade, tirar complexidade, trade-off entre viés e variância. A gente ia fazer isso na aula passada, a gente acabou focando nas métricas, que acho que é uma coisa mais comercial. Ela tem mais interpretação de negócio. Hoje a gente realmente mata essa parte de colocar a parte do machine learning dentro de uma função e ficar colocando e tirando complexidade para testar. Todo o resto do machine learning, simplificando obviamente, mas todo o resto do machine learning vão ser diferenças entre os algoritmos. Então, a forma que eu trato uma árvore de decisão, uma rede neural, enfim, o SVM, a regressão linear, tem parâmetros diferentes. A gente não vai entrar nos parâmetros. A gente vai chamar tudo de parâmetro e falar assim, olha, a gente precisa escolher os melhores parâmetros. Então, a função que a gente vai escrever hoje, provavelmente não vai terminar 1h30, eu termino amanhã e mando quinta para vocês. Amanhã no feriado. Porque quinta-feira eu tenho duas reuniões até tarde e muito possivelmente não vai dar tempo de fazer aula. Então, eu já sei que não vai dar, eu sei que vai estender, eu vou desmarcar, então eu gravo amanhã e mando na quinta. Ou mando amanhã mesmo. Então, a gente vai continuar a aula de detecção de fraude. Podia ser qualquer problema, podia ser collection, podia ser precificação, podia ser qualquer coisa. A gente usou detecção de fraude, que é mais separado do nosso dia a dia. Tem algumas dificuldades extras, inclusive. O dado é muito desbalanceado e tudo mais. Qual tela das minhas telas vocês veem? Vocês veem o notebook? Nenhuma Eu tela, não né? tô vendo nenhuma. Não, nenhuma É, tela. agora nenhuma. Tá bom. Mas, curioso, ele tá gravando o quê, então? Agora vocês veem uma das minhas telas, né? Isso, agora entrou o notebook. Tá bom, agora o que será que ele tá gravando? A tela compartilhada, imagina. Eu Tá acho que bom, sim, vamos Marcos. Ele grava arriscar. o todo aqui que a gente tá vendo, sim. Show. Então, continuação, mais ou menos continuação, porque eu troquei o dataset. O dataset era mais sintético, ele era produzido para ser fake. Eu peguei um dataset real, mais real aqui. Então, é um dataset de 6 milhões de linhas. Então, um arquivo grande, um arquivo que dificilmente a gente conseguiria fazer num Excel da vida. Vocês vão ver que não é tão diferente de fazer aqui em Python. Aqui eu vou fazer uma mistura dos dois métodos, né? Ao invés de escrever tudo do zero, que acabava gastando muito tempo, a gente vai escrever 80% do zero. E eu peguei uma parte a gente chama de EDA, né? Essa análise exploratória dos dados, eu peguei já meio pronto da internet para a gente economizar tempo. Então vamos lá. Dataset, de novo, detecção de fraude, essas aqui são as colunas. Por conta do tempo, a gente finge que a gente entende bem do negócio das colunas. É super importante entender, a gente não vai gastar tempo com isso hoje e vai focar mais na parte do machine learning porque serve para qualquer problema, mais agnóstico ao problema que a gente está lidando. Mas, de novo, entender o que são as colunas, de onde vem o dado é fundamental. A gente está pulando essa etapa para ganhar tempo. Então, esse aqui é o nosso target. Esse is fraude aqui é basicamente 1 para quando for fraude, 0 para quando não for fraude. Esse step tem uma característica meio bizarra para a gente. Ele é um número, um sequencial 1, 2, 3, 4 até o 700. E cada um desses números representa uma hora. Então, o número 1 é alguma hora do dia, sei lá, a hora 24, por exemplo, e o número 25 é a hora 24 do dia seguinte, 48 assim por diante, 49 assim por diante. Amount talvez a parte mais importante para a gente, é o valor da transação. Aqui é o tipo da transação, né? Cash in, cash out, transferência, etc. De novo, não vou gastar muito tempo com isso, a gente vai botar no moedor de carne aqui daqui a pouco. Essa última flag é uma variável curiosa, que é como se fosse um antifraude do banco. Ele falou assim, quando a transferência, dataset quando a transferência é maior do que 200 mil moedas, dólares, sei lá, numa única transação, ele marca como fraude. Então, o antifraude do banco não é um score, não é um modelo. Ele fala assim, olha, 200 mil chama de fraude. A gente vai perceber que não vão ter fraudes acima de 200 mil, porque ele cai nessa trave. Deve ser alguma regra de negócio, né? A gente chama isso de uma heurística, né? Cara, no passado, sempre que tinha transações maior do que 200 mil, é, a probabilidade de ser uma fraude era enorme. Então, trava. Coloca uma heurística ali que fala que se for maior de 200 mil aqui, já não vai ter fraude. Então, todas as nossas fraudes vão ser menores do que 200 mil. Depois eu passo o dataset para vocês, porque como tem 6 milhões de linhas, é um dataset um pouco maior do que a gente está usando.
Então, talvez eu até rode com alguns samples aqui, um dataset menor, para a gente não gastar tanta energia rodando ele. Fechado, vamos lá. Então, importar os pacotes básicos aqui, vocês já conhecem a maior parte deles. Vou importar esse warning aqui, acho que alguns de vocês comentaram na última aula. Ele é o que tira aquelas notificações em vermelho que fica atrapalhando na visualização. Pandas é o nosso de sempre. NumPy é como se fosse o tijolinho do Pandas. O Pandas ele é feito muito com NumPy por trás. Matplot é o nosso pacote de plotagem. Seaborn também é de plotagem, mas ele dá um empurrãozinho para a gente. Essa parte esse DPI aqui é a resolução da imagem. Eu gosto de colocar isso porque a resolução fica um pouco mais alta, o gráfico fica um pouco mais bonito. Em contrapartida, ele fica mais pesado. Aqui estão os nossos pacotes de machine learning mesmo, né? Então, dentro do scikit-learn, que é o pacote default, estou importando o train test split, como fiz várias vezes, e essas funções aqui que ajudam a gente a plotar as métricas. Então, a gente gastou bastante tempo na aula passada falando de precisão e recall. O que é melhor, o que é pior, quando eu prefiro um algoritmo mais preciso, quando eu prefiro um algoritmo mais sensível. E aqui os pacotes exatamente os modelos, né? A regressão logística, que a gente já viu várias vezes, mas eu trouxe outros também. Trouxe uma rede neural simples, eu trouxe um random forest, que é um algoritmo bem simples, bem usado. Isso aqui foi padrão ouro durante décadas. E o que eu chamo de Megazord aqui pra gente, é o que vocês realmente vão usar no dia a dia na prática, vai ser esse último aqui, o XGBoost. Para dados tabulares, que são esses problemas que a gente tem que são tabelas, né? Quando você tem um dado bem estruturadinho como uma tabela, e aí só fazendo contrapartida quando não é uma tabela, vão ter modelos que vão ter imagens, vão ter som, vão ter texto. E aí é mais difícil de transformar isso numa tabela. Quando é uma tabela, como esse, provavelmente os XGBoost vai ser um meio que padrão ouro. Tem coisas melhores, só que às vezes não vale a pena energia extra para superar o XGBoost. Quando esse negócio lançou, eu não sei quantos anos faz, acho que 2016, não sei quando faz, mas faz pouco tempo, alguns poucos anos, menos de 10. Cara, ele saiu ganhando todas as competições que apareceram. Ele é realmente um algoritmo muito bom. Então, no dia a dia, na prática, a gente vai acabar sempre usando alguma versão desse XGBoost. Inclusive, aqui na Recover, a gente usa esse negócio em alguns lugares. Vale bastante a pena, mas eu trouxe coisas mais simples para ficar mais rápido de rodar. Então, vou começar a rodar ele aqui. Então, todos os pacotes. Vou importar o dataset. Esse aqui é um dataset que eu peguei no Kaggle também. O dataset tem 6 milhões de linhas. Então, tá aqui, ó, 6 milhões de linhas. Vou importar em alguns poucos segundos, espero. Se a máquina não estiver muito ocupada. Olha eu compartilhando coisa da Rico. Ele demora um pouco para carregar, né? O que ele está fazendo, a gente chama de I/O. Ele está lendo o arquivo do disco. Depois que ele joga o arquivo para a memória RAM, eu vou mostrar aqui a memória RAM enchendo para vocês. Tá aqui na aba desempenho, então tá aqui a memória. Eu só tenho 8 GB nessa máquina. Depois que ele importar o arquivo para a memória RAM, as coisas deveriam ser muito rápidas de rodar. Então, abrir as coisas que estão na memória RAM deveriam ser quase instantâneas, porque a memória RAM é uma memória. RAM é memória de acesso aleatório, é uma memória muito rápida. O problema do Python é que quando você estoura a memória RAM, ele faz uma coisa chamada virtualização da memória, né? Isso vai acontecer na máquina de vocês. Você vai abrir um arquivo muito grande, ele vai estourar a memória RAM e vai começar a escrever no disco. Só que o disco ele é muito lento. Então, quando o arquivo for muito grande, sei lá, 20 milhões de linhas, 50 milhões de linhas, vai acabar a tua RAM e ele vai começar a escrever no disco. E aí a velocidade, toda a vantagem do Python que é poder rodar na RAM, na memória rápida, vai acabar usando a memória lenta, que é a memória do disco. E aí, tipo, não é que vai ficar 20% mais lento, 50% mais lento. Vai ficar 10 mil vezes mais lento. Vai ficar, tipo, não usável. Então, enquanto couber na RAM, dá para rodar facilmente no Python. Esse dataset provavelmente cabe na RAM. Ó, tá vendo? Tem alguns trechos aqui que falam que ele não está usando a RAM. Esse 18 GB aqui é memória virtual. Ele pega um pedaço da RAM e usa no disco, mas é técnico, não importa pra gente. Quando vocês abrirem na máquina de vocês, se ficar muito lento, é porque acabou a RAM. Então tá aqui o nosso dataset, essas aqui são as colunas que eu comentei lá em cima. Então o tipo de transferência, pagamento, um saque, né, um cash out, ou um cash in lá de um depósito, eu acho. Tem algumas coisas interessantes aqui, mas pra gente o que importa é o target por enquanto. Eu falei, eu vou escrever a maior parte do código, esses primeiros códigos eu peguei na internet para ganhar tempo. Então, o que eu estou fazendo aqui é basicamente pegar um sample, né? Ao invés de trabalhar com um dataset de 6 milhões de linhas, que é um dataset razoavelmente grande,
E eu estou fazendo um sample, de um df.sample, então assim, ó, sorteia 300 mil observações, 300 mil linhas aleatórias desse dataset. Então, todas as conclusões que a gente tira aqui, como 300 mil é bastante, as conclusões são todas válidas. Então, eu não fui eu que escrevi esse código, eu só estou rodando, porque ele dava uma visualização boa aqui para gente. Então, o que eu fiz foi pegar esse 300 mil e usar ele de sample para a gente dar uma olhada na cara dos dados. O que está plotado aqui? É aquela primeira coluna que eu chamei de step. Eu falei, né? O step ele vai do 1 até o 700. Cada um step é 1 hora. A gente divide o tempo, que geralmente a pessoa divide em dias, né? Ou em semanas, ou qualquer coisa assim. Ele dividiu em steps. Para eu transformar isso em dias, eu deveria dividir esses steps por 24. E aí os números inteiros seriam os dias. E aí aqui ele está dividido por transações genuínas, ele chamou, não foi eu que escrevi, né? Transações normais e transações fraudulentas. Esses pontinhos, vocês conseguem enxergar? Não sei. Esses Sim, sim, pontinhos que dá estão pra ver. aparecendo na tela, a gente chama de um fingerprint, ele chama de uma. A tradução é uma impressão digital, né? Então, se isso aqui tivesse algum padrão, como cada linha colorida dessa representa um dia, aí você vê que tem alguns dias que tem poucas transações. Possivelmente um feriado, um final de semana. Eu não estou vendo as horas do dia terem poucas transações, o que é estranho. Deixa eu pensar. Bom, essa é a desvantagem de quando você não é você que escreve o código, né? Eu acho que cada pequena linha dessa é um dos dias, são 30 dias de transação. Conforme o step vai passando, você tem as horas, né? E aí você tem algumas faixas brancas aqui que são As provavelmente faixas horas brancas. que não tem transação, meia-noite, alguma coisa assim. Mas não deveria ter zero transações, né? Pessoal, não é super importante. Peguei o código para a gente dar uma visualizada nos dados e entender a variável. Essa variável está em horas. E aqui é a mesma plotagem, só que das transações fraudulentas. Não parece ter um padrão aqui olhando no visual. A dica talvez principal é não confie no visual. No visual, quando você roda quando você roda testes estatísticos, você consegue ver se isso aqui, o quanto disso é confiável de não ser aleatório. E aí é simples de rodar, todos muito parecidos. É mais fácil procurar na internet algum. Será que isso aqui é aleatório? Roda e ele vai te dar um intervalo de confiança lá. Igual o nosso beta lá da regressão, que era, meu, será que isso aqui é significativamente, né, estatisticamente diferente de zero? O teste de aleatoriedade é muito parecido com isso. Esse segundo código é muito simples também. O código é grande porque a pessoa quis fazer coisas personalizadas, né? Botar o título, mudar o tamanho da fonte, essas coisas. Não foi eu que escrevi. Mas aqui mostra uma matriz de correlação. Essa plotagem aqui a gente chama de heatmap, tá aqui em algum lugar. Aqui, ó, heatmap é um mapa de calor. E ele está mostrando como é a correlação entre as variáveis, e ele dividiu o dataset em dois, né? Tanto das pessoas genuínas, né, dos não fraudadores, quanto das transações que foram marcadas como fraude. Tem eu não vou gastar tempo aqui, mas tem uma função que eu gosto dentro do heatmap, que é o annotation, que não está flegado aqui. Bom, eu não vou perder o tempo de vocês com isso, mas as cores escuras têm alta correlação, as cores claras têm baixa correlação. Tá aqui o espectro, né? O, a escala. Aí vai do vermelho pro azul. Então, não vou o certo seria gastar mais tempo com isso com machine learning, mas como a gente tem pouco tempo, vou pular essa parte e focar no machine learning. Então, agora a parte que nos interessa aqui, deixa eu tirar minha lousa. Tá com um pequeno, 1,80 de mesa. Então, acho que a primeira parte para a gente é o pré-processamento dos dados. Eu vou fazer o mais simples possível. Eu vou só pegar as dummies de alguma das colunas que são categóricas. Provavelmente eu vou usar esse type aqui como categoria. E depois a gente insere complexidade conforme for dando tempo. Por exemplo, eu não vou transformar esse nome origem e nome destino em categóricas, porque vão ter poucas vezes que elas se repetem. Então, a gente poderia até contar aqui, que talvez demore bastante.
Então, são 6 milhões de transações. Se eu criar categorias com esses nomes de destino, eu vou criar a gente chama de cardinalidade, eu vou criar uma cardinalidade muito grande, eu vou ter, provavelmente, você tem 6 milhões de transações, eu tenho milhões de colunas com nome de destino. E aí acaba não sendo uma variável super explicativa. Isso que eu chamei de botar mais complexidade do que precisava. Vou dar um value count e contar quantas linhas tem. Pô, são 6 milhões de linhas. Acho que não vai ser tão rápido rodar isso, mas deixa aí rodando. Em todo caso, eu não vou fazer isso, né? Eu vou transformar só os tipos de transação lá, se é saque ou transferência, essas coisas em categorias pra gente. Olha, o nome destino que mais recebeu transações foi esse indivíduo aqui, que recebeu, que não sei se recebeu, né? Mas que transacionou no dataset com a garganta ruim 113 vezes, e assim por diante. E aí a gente tem 2 milhões, 2,7 milhões de indivíduos diferentes que receberam transações. Ou seja, se eu criasse dummies com isso, eu teria 2 milhões e 700 mil colunas. É uma cardinalidade muito grande. É muito mais complexidade do que o algoritmo, do que é o ideal. E o que é ideal, vocês vão tendo a sensibilidade conforme vão testando. 10 é muito ou pouco, 100 é muito ou pouco. Dependendo do algoritmo, às vezes é pouco. Por exemplo, uma rede neural, botar 1000 colunas não é muito, porque, enfim, ela tem as características dela. Mas para um modelo linear, por exemplo, acaba sendo muito, porque ele consome grau de liberdade, aí tem as características. Não vou entrar tanto nesse detalhe, mas o que vocês precisam entender é adicionar muitas features não necessariamente é bom, que é esse caso aqui. O que a gente poderia fazer para transformar isso aqui em variáveis, com a menor quantidade de variáveis que passassem algum significado? Não sei, precisaria testar, mas, por exemplo, eu estou percebendo aqui que alguns começam com C e outros começam com M. Eu poderia criar uma coluna só com C e com M. Aí eu vou criar, na verdade, uma coluna, né? Ou é C ou é M, então eu vou criar só a coluna do C. E quando não for C, eu vou botar zero. Então eu já crio uma variável que pega uma parte grande da informação. Que eu muito me engane, um era tipo pessoa física, outra era pessoa jurídica, tipo comércio e pessoa física, alguma coisa assim. Então essa já é uma forma de capturar um pedaço da variância que essa variável transmite para o target, sem botar um monte de variáveis. Outra coisa que eu poderia fazer é talvez eu pudesse passar esse número aqui, que é como se fosse um RG, sei lá, é como se fosse um identificador do modelo como uma variável numérica para o modelo. O que ele vai capturar? Qual trecho da variância ele vai capturar? Ele não vai saber que esse cara aqui é o Lelis, esse aqui é o Kim, esse aqui é o Marcos. Ele não está tão preocupado com isso. Mas o que ele vai capturar é que esse número aqui é menor do que esse aqui, e esse aqui é menor do que os outros dois. E aí, às vezes, esse número está capturando, às vezes, assim, muito frequentemente, esse ID ele captura uma espécie de antiguidade da pessoa. Como antigo ela é na base? Se esse número for um número crescente, né? Quem se cadastrou primeiro, às vezes tem um número menor. Por exemplo, dá para testar facilmente, é só a gente botar no modelo e tirar. E ver se tem lift na curacidade. Então, coisas simples dessas a gente poderia testar. Eu inseria uma única coluna, e não 2 milhões, 2,7 milhões de colunas. Então, a forma que você modela o problema influencia na qualidade dele. Para a gente vai ser muito simples. Eu só vou botar a coluna de type aqui. Então, como é que faz para a gente decorar aqui? Head, como chama a coluna? Type. Então, o que eu quero é isso aqui, né? Eu quero DF, eu quero transformar cada uma dos tipos de transação. Vamos dar um value count aqui primeiro. Type. O tempo passa muito rápido. Value count. Tá aqui, ó. Cash out, a transação mais frequente. Esse debit é menos frequente. Eu não mostrei para vocês o target, né? Para você ver o quanto ele é raro. Então, isFraud, eu acho que é isso, assim que escreve. Ponto .sum. Não é assim. Cadê? df.columns. É letra maiúscula. Tá aqui, ó. Das nossas mais de 6 milhões de linhas, só tem 8 mil fraudadores. Que bom, né? Para quem está tomando a fraude. Mas para quem está treinando o modelo de machine learning é uma péssima notícia. Porque como tem poucos casos, é mais difícil do modelo aprender. Ó, vou dar uma média aqui.
Que número é esse? É 1 milésimo, né? Se o 1 tivesse aqui, seria 1%, aqui é 1 milésimo, é 1 a cada 1000. Então, é esse número aqui, 8.000 casos de fraude para 6 milhões de transações. Tá, vamos voltar para cá. Então, eu quero transformar a type em dummies, né? Que é colocar uma coluna para cada uma das categorias, porque é isso que o modelo consegue entender. E aí a gente usou aquela técnica pandas.getDummies. Até algum de vocês falou, a gente poderia dropar a primeira, né? Que é o default dele. Então, eu transformo uma coluna que tem essas variáveis dentro da coluna em isso aqui é o que a gente chama de dummies. Então, cada uma das variáveis que ele virou uma coluna, é assim que o modelo de machine learning entende, a maioria deles. E aí, o que a gente comentou em algumas aulas para trás é que eu não preciso passar todas. Eu posso dropar qualquer uma delas porque a informação é redundante. Então, por exemplo, se ele for 0 nas 4 primeiras, é normal que ele seja 1 na última. Então, a última coluna não é importante. Então, o que a gente faz? A gente dropa uma delas, qualquer uma. O código aqui é o drop first. Só não sei escrever, né? Drop first. Fala uma coisa, escrevo outra. Então, isso aqui é o que o modelo entende. Curiosidade, se você passar todas as colunas, você trava uma regressão logística. Minto, a regressão logística acho que não trava, mas a regressão linear trava. Porque ela faz um cálculo, enfim, algébrico que isso aqui não faria sentido para ela. Mas é curiosidade inútil. Então, quando tiver um número 1 é a variável. Se todas forem 0, significa que é a outra variável que a gente dropou. Nem sei qual que a gente dropou. Beleza. Então é isso. Agora eu preciso fazer o dataset entender isso, né? Então eu vou falar. Como é que eu faço isso? Poderia concatenar, mas eu não quero. Def. Alguém tem alguma ideia? Escreve aí no chat. Sem concatenar. Não, vou concatenar direto. Então eu vou falar que o df é igual a pandas.concat. O que eu vou fazer? Eu vou botar um dataset do lado do outro, porque eles compartilham o mesmo index. E esse concatenário faz isso. A gente usou o concatenário na aula passada, mas eu usei o concatenário um embaixo do outro, né? Lembram disso? Acho que não. Agora eu vou botar um do lado do outro, porque eu vou trocar o eixo. Então a função pandas concat ela faz isso. Você pode botar tanto um do lado do outro quanto um embaixo do outro. E aí você só vai trocar o eixo. E ele recebe 2 parâmetros. Ele recebe uma lista, que são os data frames que você quer concatenar. Então eu vou passar o df e esse df que são as dummies. Eu vou até criar uma variável separada aqui para ele, ó, dummies. Então, aqui eu tenho minhas dummies. Então, eu vou passar o df, só que eu quero o df sem a variável type, né? Senão ela vai aparecer 2 vezes. Então, vou dar um ponto drop. Type. Beleza, acho que é isso. E as dummies. Deixa eu só rodar sem sobrescrever para ver se vai funcionar, né? Claramente não vai funcionar. Not found. Acho que é o eixo. Eixo 1 são as colunas, né? E o eixo 0 são as linhas. Você pode fazer isso, como o Pandas trabalha multidimensional, você pode fazer isso em vários eixos. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei o data frame, que é o cara da esquerda, dropei a coluna type. Então, não tem type desse lado aqui. Aí vai até essa flag de fraude aqui, a última coluna. Eu dropei a coluna type e concatenei com as colunas, com as dummies que eu criei. Então, esse é o dataset que eu vou usar para treinar meu modelo. Depois eu vou dropar essas variáveis aqui e a gente vai adicionando. Beleza, é isso. Então, eu vou deixar esse código de lado aqui por enquanto. Então, df é igual, eu vou sobrescrever o dataset e dropei a coluna type. Você vai ver que a memória vai descer e subir aqui. Como eu tenho pouca memória, não vai acontecer isso. Então, deixa eu dar uma ponto .inf. Quanto de memória ele está consumindo? Ó, um dataset de 6 milhões de linhas, estou usando só 500 megas da nossa RAM. Daria para botar um dataset muito maior aqui. Então, isso aqui eu estou chamando de um pré-processamento, né? A ideia do pré-processamento é o que o modelo de machine learning espera que ele receba. Ele espera variáveis numéricas, não espera variáveis de texto. Então, a gente prepara o dataset para o que ele espera. Agora, vamos treinar nosso modelo. Opa,
Aqui, ó, treinando o modelo e o nosso benchmark. Então, eu vou treinar a nossa regressão logística, meio fora do jeito que a gente fez da última vez, né? Model é igual a logistic regression. Eu só posso escrever logistic regression, que é a regressão logística, porque eu importei lá em cima. Tem que saber escrever, que ele não entende pensamento ainda. Beleza. Então, o model tem a nossa regressão logística dentro dele. A gente já viu que para treinar modelo é model.fit. E eu passo os dados de treino. Aliás, tem que preparar os dados de treino e de teste, né? Como é que faz? Então, eu vou escrever aqui. Então, xtrain, ytrain, xtest, ytest. Note que eu estou criando 4 variáveis. As variáveis não tem nada dentro delas. Vou criar 4 variáveis, por quê? Porque a função que eu uso, que é o train test split do scikit-learn, devolve 4 objetos. E aí eles vão ficar dentro dessas variáveis que eu estou criando agora. Então, eu vou usar o train. De novo, eu não programei a função train test split. Estou usando coisas prontas na internet, né? Eu vou subir aqui para vocês verem. Eu importo ele aqui, ó. From scikit-learn.module selection train test split. Vou usar esse cara aqui. Essa é a graça do Python, tem muita coisa pronta. Então, se vocês souberem onde pesquisar essas coisas prontas, o trabalho de vocês seria só um trabalho de estratégia, de pensar no modelo, nas variáveis, que isso não está pronto na internet. O que ele recebe mesmo de parâmetro? Shift Tab. Quando eu dou Shift Tab, ele abre esse dataset, esse manualzinho aqui. Embaixo vai ter até exemplo de uso e tudo mais. Ele recebe basicamente X e Y, né? Eu passo o que são features, o que é target e qual o tamanho do teste. Então, vou fazer isso aqui. O que é o X para a gente? É basicamente o def sem o target, o flag lá. Então, eu vou dropar o flag aqui. Note que se eu der um drop aqui nesse data frame, ele não vai salvar o data frame sem a variável. A gente chamava isso de tempo de execução. Ele roda só nesse código aqui. O dataset não está sendo alterado. Para ele alterar, ou eu sobrescrevo, ou eu usava aquele in place igual a true que a gente usou algumas vezes. Como inventar, como escrever o pacote. Esse era o target. Eu vou tirar aquela variável do sistema lá que era meio inútil para gente. Era o isFlagged, né? Alguma coisa assim. Aqui, ó. IsFlagged. Então eu vou passar o data frame sem os nossos, sem o target. Fechar minha lista, fecha isso aqui. Acho que preciso botar o eixo. X1, que é o drop, ele entende, o default dele é entender linhas. Se eu não passar esse eixo 1, ele está entendendo o eixo 0, que é o eixo das linhas. Ele está procurando dropar linhas com esses nomes. Ele não vai achar. Então eu falo, olha, não são as linhas, são as colunas. Aí ele funciona. Aliás, eu vou fazer de um jeito mais bonitinho. Eu vou salvar isso aqui como X. Então eu vou falar que isso aqui é o X. E isso aqui é o Y. Beleza. O Y é só o isFound. Lembram da terceira aula nossa, né? Esse cara aqui é um data frame, porque ele tem várias séries. O Y não é um data frame, é só uma série. As funções que eles abrem são diferentes. Aqui, ó, XY. O que eu passo para a função train test split? Passo X, passo Y, X maiúsculo, Y minúsculo, e o tamanho do teste. Agora, como é que chama o tamanho do teste? Test size. Test size e train size é bizarro, né? Porque um é um complemento do outro. Quanto a gente reserva pro teste, né? Eu posso reservar um volume grande, porque o dataset tem 6 milhões de linhas. Poderia reservar 50-50, 3 milhões para treinar e 3 milhões para testar. O problema é que o target é muito raro. Como só tem 8 mil casos de fraude, se eu botar um teste grande, talvez sobre poucos casos de fraude pro nosso treino. Eu vou botar um tamanho grande, porque inclusive treinar mais rápido. Então vamos lá, Xtrain, vamos ver o tamanho desse negócio, se saiu direito. Ponto shape. Note que agora eu não tenho mais 500 megas do nosso DF, né? Lembra que eu dei um ponto info lá no DF, ele ocupava 500 megas na memória. Agora eu tenho mais 500 megas porque eu dividi o dataset, eu dupliquei o dataset. Então ele vai duplicando a memória que eu uso. Ó, metade está aqui para o treino, agora vamos ver se o teste ficou bem equilibrado. Y.min. Eu vou fazer o teste também. Teste.
Faz tempo que eu não faço isso. Não é instantâneo, né? E não estourou a memória. Menti pra vocês, ó. Tá usando a memória de disco, tá virtualizando a memória. 8 GB não é muito. Curiosamente, esse foi instantâneo, né? Porque a função shape é uma função mais leve. Ela não faz nenhum cálculo, ela só vai até a última linha, que já está meio pré-computado. Essa aqui são contas, significa que quando a gente treinar o modelo vai demorar um pouco para rodar. Acho que eu vou usar um sample, galerinha, para não perder muito tempo. Esse dataset é desequilibrado, né? A quantidade de zeros é muito maior que a quantidade de uns. Existe toda uma literatura, um conjunto de técnicas para lidar com esse ponto. A gente não é escopo hoje, mas saibam que se fosse um caso real de uso aqui, a gente trataria esse desbalanceamento com técnicas para dataset desbalanceado. E aí tem um leque enorme de possibilidades. Estou enrolando vocês enquanto rodo. Por exemplo, Smolt. Eu vou escrever aqui no chat. É uma técnica razoavelmente conhecida. Essa é até mais simples, mas é um conjunto de técnicas de você criar dados sintéticos. Inclusive, esse S do Smolt é de synthetic. Você cria dados sintéticos que aumentam a tua classe mais rara. Então é como se eu criasse um monte de fraudes que não existiram para ajudar o modelo a entender. É muito mais barato do que esperar ter fraudadores na base dando prejuízo para o negócio. Então, saber esses truques de estatística acabam economizando bastante dinheiro. Eu usei isso algumas vezes na vida. É bem útil. Eu acho que morreu aqui o nossa média. Problemas de fazer live. Vou derrubar o nosso câmera. Quando isso acontecer, você pode fazer várias coisas. O que eu geralmente faço é abrir o terminal aqui e matar. Mas vamos fazer uma coisa mais simples do que isso, que é abrir o kernel e dar um interrupt kernel aqui. Isso deve matar o processo. Ó, tá vendo? E agora a gente restarta. Só que ao restartar, eu não vou pedir para ele rodar isso de novo. Vai gastar muita memória. Deixa eu fechar as coisas que tem aberto para ver se desocupa a minha memória. Vamos rodar de novo aqui. Ó, aqui tá o número 54, tá vendo? Quando eu restartei, eu vou rodar, ele vai aparecer o número 1. Deveria. Porque voltou a ser a primeira célula rodada. Isso causa um monte de confusão. Nem esse tá rodando agora, né? Matei o. Tá vendo? Quando eu derrubei a, a máquina que tava rodando, né? O processo, a memória despencou aqui, mas não caiu muito. Ixi, matei a aula agora. Tá, eu vou deixar. Vou recomeçar tudo aqui. Fechei, tá vendo? Eu fechei o terminal. O terminal era meio que o cérebro por trás do notebook, né? Isso aqui nem faz mais. Tudo que eu executar agora já não tá mais fazendo sentido, eu só tá mostrando. Eu vou abrir o terminal de novo. É que tá na minha outra tela aqui. Eu vou abrir o terminal de novo e mandar rodar de novo. Espero que tenha salvo. Tá vendo? Então vou dar um Jupyter. Opa. Jupyter Lab. Vocês usam o Jupyter Notebook, né? O Lab é o que eu tava rodando aqui, é um pouquinho diferente, mais moderno. O Notebook é um pouco mais antigo. E pensando no ambiente do Databricks, ô Marcos, que a gente está rodando na nuvem, a tendência é que isso não aconteça, né? Acontece também. Só que enquanto o meu notebook tem 8 gigas, o ambiente da nuvem tem, sei lá, 1.200 gigas. Qual a memória do Databricks, Daniel? Tem mais de 1 tera de RAM, né? É, assim, é absurdo. Dá centenas de notebooks. O cluster Data Science tem 256 GB. Não é tão grande. Já teve mais, não teve? Então, acho que teve mais, porque hoje eu estou tentando rodar o processo do modelo telefone e ele está travado usando Ó, o máximo da os memória. mesmos problemas. E a gente vai contornando. Depois a gente resolve esse problema, Daniel. Aqui tem 8, lá tem 256, mas você vê que os problemas são parecidos. Sim. Então,
eu executei um notebook aqui, ele abriu esse cara, deixa eu só ver onde que tá salvo. Tá salvo aqui dentro de downloads, curso, S1, E1, aula 12, cadê a aula 12? Aqui, ó. Vida real, as coisas travam. Vamos ver nossa memória. Tá toda ocupada ainda, acho que tem muita coisa aberta. Beleza. Só para importar os pacotes, né? Vamos. Eu dei um trusted aqui, ele reiniciou. Vamos importar o dataset de novo. Só que agora a gente trabalha com uma amostra um pouco menor, pelo menos para ser mais ágil da gente executar as coisas aqui. O que eu vou fazer é usar todo o dataset de números uns e só uma parte do dataset de zeros. Então a gente manipula aqui a brincadeira. Eu nem vou rodar esses negócios porque ele só vai plotar. Com essa parte, beleza. Tá aqui, ó. Então, isso aqui também gasta um pouco mais de memória, porque criar colunas com zeros e uns, que eu muito me engano, é mais pesado do que usar uma única coluna com texto. Mas a gente vai precisar delas. Só que ao invés de salvar a dummy aqui, que ele está ocupando a memória, truques para vocês. Eu não preciso salvar essa variável. Posso simplesmente jogar ela lá dentro, né? E aí ele não ocupa a memória salvando numa variável. Ele usa e deixa de usar. E não existe mais a variável dummy dentro da memória. Já matou. Beleza. Cadê o nosso x e nosso y? Tá um pouco mais para baixo, né? Então aqui no x e y eu vou fazer rapidinho, só para economizar o tempo de vocês. Então não vou explicar muito. O que basicamente eu vou pegar todos os uns, os 8.000 uns, e juntar com não os 6 milhões de zeros, eu vou pegar 1 milhão de zeros. Então vou falar que o def, na verdade, pandas.concat é o def.sample. Então eu quero 1 milhão deles, ao invés dos 6 milhões. Só que eu quero 1 milhão quando a variável isFraud é igual a zero. Opa, é igual a zero isso. Acho que é isso. Deixa eu rodar ele aqui fora para ver se funciona. Beleza, vai funcionar. Então eu vou concatenar os zeros. O que eu fiz de errado? Essa lista aqui não precisava. Beleza. Então aqui eu sorteei 1.000 observações aleatórias com zero. Agora eu vou concatenar com as uns, né? Então acho que tem uma chave extra aqui que não precisa. Isso aqui é inútil. Beleza. Então, df, isFraud. Não queria gastar muito tempo com isso. Essa parte poderia ter rodado antes. Mas eu acho que a gente aprende mais quando a gente roda junto. Beleza. Então, todos os uns, os 8.000, mais 1 milhão de zeros. Aí o dataset vai ficar pequenininho. Vamos ver se roda esse negócio. Beleza. Tem quantas linhas? 1.008.213, né? 8.000 de fraudes e 1 milhão sem fraude. Eu vou sobrescrever para matar aquela memória que estava sendo usada de 6 milhões de linhas. Então, sobrescrevi, né? Então, diminuir um pouco a memória usada. Agora o resto eu vou fazer sem muitas preocupações. X, Y, tudo igual. Aqui, ó. Deveria ser bem mais rápido agora. O nosso X tem 500.000. Pô, 500.000 já é um valor bem legal. As médias deveriam rodar mais rápido agora. O que eu fiz de errado para esse negócio? Acho que esse código não faz sentido. Brincadeira. Isso aqui deve ter algum erro,
Alguém lembra se eu estou fazendo uma coisa errada aqui? Média não roda. Não sei. Eu vou não rodar esse negócio porque senão a gente não avança hoje. Não, um truque interessante que eu uso bastante. Ctrl. Aí eu estou com o teclado em inglês, eu não sei exatamente qual vai ser a tecla, mas Ctrl, ponto e vírgula, comenta a linha. Então, é uma coisa que você usa o tempo inteiro, comentar e descomentar a linha, para ele não rodar um trecho de código. Pô, me sacaneou esse negócio. A gente faz a parte complicada e não roda o básico. Mas, né, vocês vão perceber que na vida real vocês vão ter que rodar várias vezes, vai acontecer o tempo inteiro isso, faz parte. Essa é a única parte lenta. Vou rodar. Essa parte não precisa. Aqui a gente está fazendo o dataset ser um pouco. O dataset ser as variáveis NumPy, a gente chamou de feature engineer ali. Aí a gente cria o nosso dataset um pouco menor. Separa em x e y, separa em dado de treino e dado de teste. Eu não vou rodar esse negócio que tá me trollando. E aí a gente vai já treinar nosso modelo direto. Então, o nosso modelo de benchmark é a nossa regressão logística, a gente vai treinar vários outros modelos. Aliás, se quiserem pegar algum modelo na internet, passem para cá, a gente já bota para rodar junto. Botem lá, modelos de classificação, a gente importa aqui e roda junto. Beleza. Aqui eu vou passar o Xtrain e o YTrain, né? Basicamente, as features que a gente chama de X e o target que a gente chama de Y. E é basicamente isso, tá treinado. Aqui, diferente do Pandas, eu não preciso sobrescrever, né? No Pandas eu teria que fazer alguma coisa parecida com isso. Ou o tal do in place igual a true aqui. No modelo, enfim, é diferente, eu não preciso. Só de dar esse model.fit, ele já entende, ele já calcula as variáveis dentro dele, fica salva dentro da variável model ali. O model é um objeto do Python. Aqui, ó. Ah, passei variável que não deveria. Lá no nosso X, a gente tem que tirar as variáveis de texto, que são esses nomes de origem. Vamos dropá-las. Vou pegar esse código de dropar aqui e adicionar essas variáveis. Nome origem e nome destino. Cadê? Name test. Beleza. Rodar de novo. Esse cara. Esse aqui dá problema. Agora rodou. O que eu fiz de errado? Y deveria ser um B, né? É o tal do reshape de novo. Acho que eu vou. Opa! Acho que eu botei a saída errada aqui. Uma ordem foi errada aqui e ele completou errado. Deixa eu ver a documentação do return da função. Ó, return, ele devolve. Cadê? Ele devolve x de treino, x de teste, y de treino, y de teste. É por isso que a média estava dando problema, porque eu estava tirando a média do x, né, e não do y. E aí o problema é bem diferente. Eu vou rodar de novo esse cara. Então, x, x, y, y. Agora o y tem o que deveria ter dentro dele, né, uma série de zeros e uns. Treina nosso modelo treinado. Então, o que a gente fazia? A gente criava uma matriz de confusão para analisar as métricas, né? A gente falou de acuracidade, de precisão e de recall, de sensibilidade. O que é isso? E aí, como o modelo está treinado, ele libera as funções de predição, predict, né? Agora eu vou comparar a predição com dado real, calcular a métrica e a gente vai começar a testar isso com outros modelos. Beleza, vamos lá. Criar algumas linhas aqui. Eu crio linha rapidamente escrevendo ESC. Se você apertar o ESC, ele entra no modo de edição do Jupyter. ESC A cria a linha para cima, ESC B cria a linha para baixo. E aí, sabe, tipo, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, tudo aquelas coisas funcionam aqui, ó. Ctrl X, eu recortei. Eu posso colar ele aqui embaixo. Ctrl V, colou. Todos aqueles comandos que vocês usam do Word, do Excel, funcionam aqui. Beleza. Então, para economizar tempo, ao invés de ficar fazendo, a gente fez as fórmulas de métrica meio na mão da última vez, né? Como é que calcula a acuracidade, a itera, cara. Eu vou pegar tudo pronto do scikit-learn agora. Eu vou lá em cima no código, copiar e colar as funções de... Acho que eu vou pegar até mais, vou pegar precision.
Precision Score e Recall. Então, vou pegar todas essas aqui, ó. Vocês lembram que é cada uma, né? A matriz de confusão é aqueles verdadeiros positivos e falsos. Enfim, quando é verdade, quando é mentira, cada um da realidade e da predição. A acuracidade eram todos os casos de acerto, e a gente falou que a acuracidade era uma métrica ruim, porque ela não era sensível à palavrinha mágica, né? Sensível à prevalência. Quando as classes são desbalanceadas, o modelo pode ser chutar todo mundo do zero, e aí a acuracidade vai ser enorme, vai ser 99%, porque é quase todo o dataset de zeros. E aí você tinha essas duas outras métricas que complementavam. Então, precisão era a ideia de, quando eu falar que for fraude, realmente vai ser fraude? Se essa característica é alta, você tem uma precisão alta. E a sensibilidade era o oposto, né? Quantos casos de fraude eu consigo capturar do total de fraude, de fraudadores verdadeiros? E aí eu falei que não dá para ter essas duas boas, porque a gente viu lá na última aula, né? Você tem uma probabilidade, uma espécie de probabilidade entre várias aspas, e você precisa escolher um threshold. Se você jogar o threshold muito para a direita, você troca a precisão por sensibilidade. Não dá para ganhar nos dois. Você ganha nos dois colocando modelos melhores. Então vamos calcular todas essas métricas aqui. Vou lá embaixo. Eu vou provavelmente escrever uma função, porque eu não quero ter que ficar refazendo isso. Então, beleza. Todas essas são funções do scikit-learn, né? Se são funções, elas recebem parâmetros. Então, eu vou dar um nome aqui para elas, CM, a acuracidade, precision. Você vê que é a preguiça de escrever, né? Só 2 caracteres. Agora, o que cada função recebe? Aqui é o y verdadeiro e o y predito. Tem mais coisa? Não. Então, o que é o y verdadeiro? É nosso y de teste. E o que é o y predito? É o ponto predict do modelo para ver o que vai sair de output. Então, aqui é a predição do nosso modelinho. É machine learning, mas é um modelo muito simples. Então, xtest. Vamos ver se esse cara roda. CM. Tá aqui nossa matriz de confusão. A gente falou que ia deixar um pouco mais bonita na última aula, né? SNS é o Seaborn que eu importei lá em cima, era aquele cara import. Seaborn, eu dou um apelido para ele, chamo ele de SNS. E aí dentro do SNS tem várias funções, um monte de coisa interessante. Eu gosto de usar o heatmap. Heatmap, aí eu vou passar o tal do CM, que é essa matriz, essa confusion matrix, que é essa matriz de confusão que a gente gerou. Heatmap. Nossa, ficou muito grande. E aí você tem um note completo. Ele escreveu em número científico. Mas vocês entenderam a ideia? Tá vendo? Ele botou uma escala pra gente, botou o nome dos eixos. Ele dá uma ajudinha. Não é perfeito, mas ajuda um pouco. Só que tá muito grande, né? Fig size. Ele tá muito grande porque eu aumentei a resolução. Acho que não tem fig size aqui. Deixa assim. Subir o código. É ruim ficar subindo e descendo, vocês se perdem mais rápido. Então, vou botar uma resolução um pouco menor. Resolução é quantos pixels tem por polegada. Então, como a resolução da máquina é diferente, botar uma resolução muito alta numa tela com baixa resolução faz a imagem ficar grande. Se isso aqui fosse uma tela do MacBook, essas telas super boas, a imagem ficaria pequena com alta resolução, mas não é o caso. Então, eu diminuí pela metade. A imagem deve diminuir para provavelmente 1/4. Ficou pequenininho, tá vendo? Depois vocês pegam na internet como é que transforma número científico em número decimal para ficar mais fácil de ver. Não vou gastar o tempo com isso. Beleza, agora vamos fazer as outras métricas, né? Esse cara já está importado lá em cima, só peguei de exemplo. Diminuir a tela. Vamos calcular a precisão, sensibilidade e todos os outros. Provavelmente todos os outros recebem a mesma coisa. O y verdadeiro e o y predito. Então eu posso colar esse trecho aqui em todas as funções. Então, agora eu vou mandar ele printar as métricas para a gente. Vou fazer assim, olha. Deixa eu colar esse pedaço aqui também.
Tá muito rápido? Estão conseguindo acompanhar? Mais ou menos. Sim. Ah, tá tendo aula? Beleza. Então vamos lá. Vou dar um print. Eu vou usar uma função especial do Python, que é o f. Quando eu boto F fora do print, ele me libera algumas funcionalidades legais, que é poder colocar código junto com a string. E isso facilita um pouco. Não é muito usado, acho que a galera acha que é gambiarra, mas eu gosto de uma gambiarra. Então eu vou colocar assim, ó, acuracidade, opa, meu Deus. Acuracidade, dois pontos. Aí eu vou colocar esse código aqui. Quando eu boto essas chaves, ele permite que eu insira código do Python, que não é uma string. Isso aqui é uma string, é um texto. Quando eu boto isso, ele permite que eu coloque uma string. Aí o que eu vou fazer? Vou botar o AC aqui dentro. Vamos ver o que sai. Então, ó, a acuracidade é igual a 0,99. Putz, super alta, né? Porque o modelo é mega desbalanceado. O que eu quero saber, na verdade, é a precisão e a sensibilidade, que tem significados bem mais de negócio pra gente. Então, vou fazer do jeito feio mesmo. Precisão e sensibilidade. Vamos botar recall, que é como vocês vão achar no. Já vai aprendendo o termo certo. RL e PR. Então, acuracidade 0,99, precisão 0,53, recall 0,56. Significa, e a parte mais importante para a gente é interpretar, né? Quando eu falei que era uma fraude, metade delas, 53%, eram realmente fraudadores. Metade do que eu falei que era fraude não era uma fraude verdadeira. É o que a gente chama de um falso positivo. A sensibilidade é o oposto disso, né? Todos os casos de fraude eu capturei em 56. Se eu achar que esse modelo deveria ser mais preciso, eu vou perder um pouco de sensibilidade. O que significa ser mais preciso? Eu falei, olha, eu não posso ter falso positivo. Quando eu falar que for fraude, eu tenho que realmente ser fraude. Então eu vou tirar o corte dos 50%, que é o default, e vou botar o corte no 80%. Então, só acima de 80% ele vai falar que é realmente um fraudador. O que vai acontecer? A sensibilidade vai despencar. E aí eu vou capturar bem menos fraudes. Então, quanto de trade-off? Esse é o trabalho do analista. Deixa o modelo fazer o que ele faz bem, que é escolher o peso das variáveis, qual é o corte, essas coisas, e a gente faz o trabalho que só a gente consegue fazer, que é, cara, o nosso negócio precisa de um modelo mais sensível, um modelo mais preciso. Quanto custa esses erros? Esse é o nosso trabalho. E aí sai da matriz de confusão. Tem outras métricas, eu não vou entrar, não vai dar tempo, mas aí depois a gente fala da UC, que é enfim, uma métrica especial, melhor. Beleza. Agora o que a gente quer é rodar esse negócio várias vezes com vários modelos, colocar variável e tirar variável. Como a preguiça reina no mundo do desenvolvimento, e eu não estou falando mal do desenvolvedor, estou falando mal de mim, eu vou, obviamente, escrever uma função para não ter que rodar esse negócio várias vezes. Eu vou botar funções que vão receber parâmetros, e aí eu só vou passar modelo para a minha função, e ele vai rodando. Eu não vou ficar reescrevendo esse código 1000 vezes. E aí eu vou fazer isso vou copiar e colar isso dentro de uma função que vai receber x, y e modelo. E aí eu vou passar vários modelos para ele, e a gente vai comparando as métricas. Depois a gente tira essa plotagem, porque você vai ver que plotar acaba ficando cansativo, né? Vão ter dezenas deles. Beleza, então vamos para a célula de baixo. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Pô, a gente falou de bastante coisa. Beleza, então vamos em frente. O que eu quero agora é testar outros modelos. Por exemplo, eu quero testar essa rede neural aqui. Vamos lá. E a gente vai começar a falar dos hiperparâmetros agora, que é uma novidade. Eu vou lá em cima, no código, pegar as funções dos modelos que eu importei. São esses caras aqui, ó. Volta para lá. Beleza. Então, esses aqui são os nossos modelos. Eu vou chamar de rede neural. Criar uma variável, né, um objeto do Python que tem o MLP aqui dentro. E aí, esse cara aqui, o Random Forest Classifier, vou chamar de RF, de Random Forest. E o nosso Megazord, eu vou chamar de Megazord. Megazord. Nossa, se Megazord não ganhar, vai ser uma vergonha. É que foi mal parametrizado, se ele não ficar bom. Então, legal. Como é que eu treino modelos e saio todas aquelas variáveis e precisão e matriz de confusão, tudo desses modelos? Eu não vou mexer nos modelos ainda. Vou só passar os modelos para a nossa função. O primeiro passo é criar uma função. Então, eu separei em x e teste e passei variável. Eu vou botar tudo aquelas coisas dentro de uma função que vai receber modelo. Eu vou passar modelo e ele vai rodar para a gente. Então, como é que escreve uma função? Lá da nossa aula 2.
def, função, nome da função, né? Nome, função. Qual um bom nome para essa função? E o que a função faz? É só isso. E aí ela pode retornar alguma coisa ou não, mas por hora nem é importante. O que essa função faz? Ela vai rodar modelo de ML e retornar as métricas. E retorna as métricas. Nome comprido para a gente, tem acento na função. Rodar o modelo de ML, né, de Machine Learning, e retornar métricas. O que ela recebe? Eu sou o arquiteto das coisas, posso escrever do jeito que eu quiser. Não poderia passar nada para ela receber. Mas eu quero que ela receba o X, o Y, Y-train. Eu quero que ela receba os dados de teste também. Então, X de teste e o Y de teste. E eu quero que ela receba uma variável, eu vou chamar uma variável meio coringa aqui, que eu vou chamar de modelo. E aí eu vou passar os modelos de machine learning para essa função. Olha a doideira. Então, o que ela tem que fazer aqui dentro? Não tem que fazer muita coisa não, né? Ela tem que pegar o modelo e note que a variável que eu estou usando é esse nome aqui, não são as variáveis que eu estou criando. A gente chama isso de ela tem um escopo dentro dela. As variáveis que estão dentro dela não se comunicam com o mundo de fora da função. É como se eu criasse um notebook do zero que é só essa função. A função trabalha assim. Inclusive, eu poderia salvar essa função dentro de um arquivo separado, um arquivo fora do notebook e importar a função. Então, todas as variáveis, data frames, tudo que eu chamei, não sai de dentro da função. Então, eu poderia, por exemplo, escrever rede neural aqui. E aí começaria a ficar confuso. Porque ela está tanto dentro da função quanto fora. A gente teria resultados às vezes inesperados. Então, o que a gente faz é colocar variáveis que a gente chama do escopo interno da função. Vou botar uma variável modelo, que é uma variável que eu não usei, né? E aí, só para confundir vocês, eu tinha usado o model lá em cima, que era da regressão logística. Então, o que o modelo faz? Ele dá um ponto fit. Note que o modelo é uma variável que não tem nada dentro. Então, eu preciso mandar uma variável para dentro da função que tenha o método ponto fit implementado. Eu não posso mandar um data frame no lugar do modelo, porque ele não tem o ponto fit implementado. O que o modelo vai fazer? Ele vai treinar o modelo com xtrain e cadê? Ytrain é maiúsculo, né? Beleza. Ele vai treinar e depois ele vai calcular as métricas, né? E as métricas são esses códigos aqui de cima. Ó, note que eu estou indentando. Indentar é dar esse recuo aqui. Se eu não der o recuo, ele está fora da função. Então, o que faz ficar dentro da função é o recuo. Então, ele vai... Cadê o nosso modelo? Então, isso aqui era model, porque era o modelo de cima. Aqui eu vou botar modelo, né? O modelo vai prever. Só que para não repetir isso várias vezes, eu vou deixar ele salvo numa variável de predição. Então, eu vou chamar de y-chapéu. Acho que é bem comum vocês encontrarem isso na internet. Y-hat. O y-chapéu é basicamente a predição do modelo, né? E aí eu vou passar para as nossas métricas o y de teste, que é o y verdadeiro, o dado real, e o nosso y-chapéu, que é o y predito. E a gente vai começar a comparar as métricas. Y-hat. Então, assim a gente termina praticamente o básico do machine learning. Isso aqui é suficiente para vocês começarem a rodar os primeiros modelos de machine learning. Putz, preciso... Caso real aqui, estava dando aula, a pessoa trabalhava numa consultoria, e aí ela precisava classificar produtos nas categorias. Ela falou assim, putz, Marcos, era uma menina, esqueci o nome dela, tenho, sei lá, milhares de descrições que eu preciso ler e classificar na mão. Aí, me mostra aqui, ela já tinha feito uns 500 na mão. 500. Imagina ler descrição, isso aqui é pimenta, isso aqui é achocolatado, isso aqui é papel higiênico. Eu falei, cara, me pega esses 500. A gente fez, de verdade, tava na aula isso. A gente fez em coisa de 5 minutos, classificou a base inteira dela. Opa, cara, pega os 500 que você já treinou. A gente vai usar o que você fez na mão, né? Vai que trabalho manual. Usa para treinar o modelo. A gente rodou um negócio exatamente igual a esse. Usou os textos como variáveis e predizeu, existe, sei lá, prediz a base inteira dela que faltava. Milhares de casos que ela teria que fazer na mão. Coisas bem simples de machine learning.
E aí, a única coisa que eu tive que fazer é, algumas categorias eram novas, e o modelo não consegue entender. Aí o modelo, putz, eu tô confuso. A probabilidade que eu acho que isso aqui é um achocolatado não é muito alta. Ao invés de ser 80%, 70%, era 30%. E aí o que a gente fez foi, esses casos você olha na mão. Aí lá, esse caso aqui precisa criar uma categoria nova que eu não tinha criado. Então, isso aqui já é suficiente para economizar um baita trabalho manual que vocês teriam no dia a dia. Então, vou criar, voltando para cá, né? Machine Learning básico, métrica de teste, e daqui a pouco a gente escolhe os melhores hiperparâmetros. Beleza. Então, ele recebe os x e os y de treino e de teste, recebe o modelo, treina o modelo, prediz a variável de teste, né? Eu passo x de teste para ele, e a gente começa a gerar as métricas, a matriz de confusão e as métricas de cada um dos modelos. Será que isso aqui vai funcionar? Não sei. Vou até tirar esse return, porque não precisa. Ele vai retornar os prints para mim, por enquanto. Vamos ver se esse negócio funciona. Como é que roda a função que a gente acabou de criar? Pega o nome da função, abre e fecha parênteses, igual a gente fazia com as funções que a gente importava do scikit-learn e tudo mais, e eu preciso passar os parâmetros para ela. Então, como é que eu passo o parâmetro? Eu basicamente, esses textos aqui são as variáveis que eu preciso passar para ela, então eu vou pegar a variável, botar igual, e vou passar o nome da variável que tem o nome da variável que a gente criou, que tem essa ideia. Por coincidência, para confundir vocês, o nome é praticamente o mesmo. Esses aqui são os nomes das variáveis que têm dados dentro dele, né? O xtrain é exatamente igual. O nome da variável chama xtrain e o nome da variável que recebe dentro da função que eu criei também chama. Poderia ter feito diferente para ajudar, né? Então, esses caras são iguais. E aí, o y que tem dado dentro é minúsculo. E o meu y aqui é maiúsculo. Então, esse cara aqui e esse cara aqui. E a única coisa que falta é passar o modelo para ele, né? Vamos passar o nosso primeiro modelo, o modelo de regressão logística, para ver se funciona. Então, está aqui nossa função. Ele deve treinar o modelo, rodar as predições e calcular todas as métricas para a gente. Está aqui. Foi o que ele fez. E se eu quiser treinar outros modelos? Então, eu basicamente vou usar a nossa função. Ao invés de passar o model, que é a regressão logística, eu vou passar os outros, né? Cadê? Tá aqui, ó, rede neural, RF e Megazord. Já vou rodar. Rede neural, not defined. Eu não rodei? Não. Não tinha rodado essa célula. Vamos ver como a rede neural se comporta. Já vou rodar os outros aqui. Qual era o outro? RF, né? O de Random Forest. Bem útil esse modelo também. Acho que se tem um modelo que vale a pena vocês estudarem, é esse Random Forest. Ele é a base de muita coisa. Inclusive, quando eu voltar de férias, a gente continua e dá uma profundidade maior. A gente vai gastar um tempo especial tanto nas árvores de decisão, quanto nas árvores, nessas florestas aleatórias, que é o meio que o pré-requisito para chegar no XGBoost, ali no porquê que ele é bom, porquê que ele é um modelo menos enviesado. Lembra a matriz o trade-off entre complexidade e viés? Por que esse modelo tem tão pouco viés? E vou rodar o nosso XGBoost. Chamei ele de Megazord. Talvez isso demore um pouquinho. Não contava que ia demorar tanto. Ó, a CPU já está no talo aqui rodando. Eu não sei qual o tamanho dessa rede, eu não parametrizei ela. Talvez seja uma rede grande. Mas o que ele vai fazer, a gente já sabe, né? Treinar, predizer e cuspir as métricas pra gente. Espero que não demore a vida inteira. Quando esse processamento despencar, porque ele terminou. Aí ele vai começar o próximo. Querem aproveitar e tirar alguma dúvida, algum ponto que não ficou tão claro quanto a máquina pensa aqui? Não. Bom, só esperar. Acho que eu vou passar uma versão dele mais simples para rodar mais rápido. Mandei parar e rodou.
Aqui, ó, a nossa rede neural. Agora ele vai rodar. Precisão, 0,48. Significa que ela é menos precisa do que a nossa regressão logística, que é o modelo mais estúpido, mais simples que pode existir aqui, sem preparar muito o dataset. A interpretação, eu vou repetir porque é importante, né? Ele fala assim, quando eu falar que ó, esse caso de fraude, ele está sendo menos preciso. Vão ter menos casos que são verdadeiros. Então ele vai errar mais quando ele falar que for fraude. Por outro lado, ele é muito mais sensível. Muito mais. E parte disso é por conta da não linearidade, né? A rede neural, ela, enquanto a regressão linear, a regressão logística são da classe de modelos lineares, os parâmetros são fixos, a rede neural não tem esse viés, ela não tem essa dificuldade. Ela é super não linear, então ela consegue capturar comportamentos bem mais confusos, bem mais complexos. De todos os fraudadores, ela conseguiu pegar quase 80%. Então, se você precisa de um modelo mais preciso, você poderia usar esse. Se você precisa de um modelo mais sensível, você poderia usar esse. Não. Não, porque provavelmente a rede neural ela vai ser melhor nos dois. E a gente só precisa ajustar o threshold, né? Eu posso ajustar o threshold da rede neural para ela ganhar tanto na precisão quanto na sensibilidade. Aí eu troco dos 50% um pouquinho para, ao invés de cortar a decisão do que é uma fraude no 50, eu corto no 60, no 65. E aí eu vou ganhando um pouco de precisão e perdendo sensibilidade. Possivelmente ela é melhor nos dois. Se fosse um único modelo, isso seria impossível ganhar nos dois, você precisa trocar um pelo outro. Como eu tenho um modelo diferente, eu posso ser realmente melhor nos dois, se o modelo for melhor. Você já sabe o que vai acontecer, né? Vão ter métricas diferentes e provavelmente o XGBoost é o melhor de todos eles. O que eu queria fazer com vocês, mas eu usei um dataset muito grande e vai ficar pouco iterativo, é trocar os parâmetros do modelo. Lembra que, ó, caraca, olha a diferença do Random Forest já para a rede neural. Absurdo, né? Super preciso e super sensível. Porra, esse modelo é melhor fácil. E curiosamente a curiosidade não muda tanto, né? 99,86, 99,14, 99,24. Na verdade, a curiosidade da regressão logística é até maior do que da rede neural. Porque ele está com. Enfim, tem uma característica especial aqui. Aqui não, aqui é muito melhor, né? Por isso que essa métrica ela não é tão útil, porque elas são muito parecidas. A classe é desbalanceada. Essas métricas são bem mais úteis. E aí você já sabe ler matriz de confusão, né? As linhas são os preditos, as colunas são os dados reais. Ele falou assim, é que esse número está em número científico, né? Tem 500 mil casos, tá arredondado, tem 500 mil casos que eu previ que não eram fraudes, e eu previ 84 casos que eu falei que não eram fraudes, que na verdade eram, que é a coluna número 1 e a linha 0. Aí na linha eu estou falando o contrário, eu previ 6,2 vezes 10 elevado à segunda, né? Ou seja, 62? Isso. Eu previ 62 vezes 10 da 62 elevado à segunda, 620. Eu previ 620 casos que eram fraude, mas na verdade não eram fraude. E eu previ 3.500 casos que eram fraude e realmente eram fraudes, verdadeiros positivos. Então é assim que ele calcula, é assim que se lê a matriz de confusão. É que o número científico não ajuda tanto. O nosso Megazord, como previsto, ufa, limpou a minha pele. Ele é muito melhor, né? E você vê que cara, não tem muita. Qual a diferença de rodar o Megazord e rodar a rede neural ou rodar o Runner? É tudo igual, não é muito diferente. Só que o que está por trás aqui é muito mais sofisticação. A regressão logística tem algumas décadas de idade, não sei exatamente quanto tempo, ela é razoavelmente antiga. O bobeado vai completar 100 anos em breve. E o Megazord tem menos de 10 anos de vida. Por que eu vou usar um e não outro que eu não posso esperar 10 segundos a mais para rodar? Cara, usem um modelo bom. Qual a vantagem de usar regressão logística, de usar modelos mais simples? Eles são interpretáveis. A gente gastou várias aulas no começo lendo os betas. Pô, o beta é positivo, o beta é maior do que o outro. Eu sei qual o impacto das variáveis. Aqui a gente não está mais preocupado com isso. Putz, será que você lembra que a gente estava discutindo? Será que esse efeito é causal? Será que esse dado tem algum viés? Aqui, putz, é métrica. Qual tem a melhor métrica? Machine Learning, eu estou sendo simplista agora, mas não está exatamente preocupado como as variáveis interagem lá dentro.
No mundo real, a gente está um pouco preocupado porque isso ajuda a gente a tomar decisões diferentes. Mas, de um modo geral, lá no mundo da estatística, a gente estava preocupado em entender os betas. Putz, será que a variável amount, o valor ou o tipo da transação é importante? E se é importante, quanto ela é importante? Aqui não. Cara, eu preciso prever bem e ser modelo preciso e sensível. Ponto final. É outra discussão. Então, o que, que a gente deveria fazer agora para melhorar essas coisas? Serviria para todos os modelos, mas eu vou focar na Random Forest aqui para gente, porque ele é mais rápido de rodar, basicamente por isso. O que a gente precisa fazer é escolher o melhor trade-off de viés e variância. A aula de duas aulas atrás. Quanto de complexidade eu boto em cada um dos modelos? O que, que é complexidade para cada modelo? Por isso que eu só vou focar em um. Então, existem parâmetros que a gente não está olhando ainda. Todos eles têm parâmetros, inclusive a regressão logística, mas a regressão logística tem pouquíssimos parâmetros. Acho que só vai ter o lambda lá, um parâmetro só. Acho que o Carlin comentou na aula passada, tem um parâmetro que controla a complexidade, esse tal desse lambda. Todos eles têm esses parâmetros, todos eles. Alguns têm poucos parâmetros, como a regressão logística, outros têm dezenas de parâmetros. O XGBoost, aqui eu chamei de Megazord, ele tem, sei lá, dezenas e dezenas de parâmetros. Nem aparece todos aqui. Aparece 3 pontinhos. Tem muita coisa para a gente escolher. Ó. Número de estimadores, profundidade da árvore. Putz, tem muita coisa. Né? Tem que ter um curso inteiro só para o XGBoost, porque ele é complexo. E aí, conforme eu vou parametrizando ele, eu vou inserindo ou diminuindo a complexidade que ele vai. Vou fazer isso só com a regressão com o Random Forest para a gente estudar esse ponto. E aí eu vou colocar tanto as métricas de treino quanto as métricas de teste para a gente ver se ele está fazendo overfitting ou não. E aí a gente analisa isso. Então, vou deixar aqui, ó, vou criar um novo campo. SQM cria a célula de texto. Então, isso aqui é um texto ali no roda. Então, analisando o trade-off de viés e variância. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova função para não alterar aquela de cima, que me cospe tanto as métricas de treino quanto as métricas de teste. E aí eu vou alterar os parâmetros da regressão, que é isso que a gente tem que fazer. O trabalho difícil ela faz. O nosso trabalho, será que está muito complexo ou pouco complexo? Foi o que eu comentei. E a gente faz isso rapidinho. Então, eu criei essa função aqui, né? Eu vou fazer uma nova função parecida com essa que tem mais coisas. Primeira coisa, eu vou tirar a matriz de confusão, porque eu não quero ficar plotando um monte de coisa. Eu quero ver só as métricas. Outra coisa que eu vou fazer é colocar isso tudo numa linha só. Então, vou colocar precisão e sensibilidade. O ideal, do jeito que eu faria, era inserir numa tabela. Eu vou plotando, faço um for, rodo vários modelos, boto numa tabela, depois comparo, ploto gráfico e tudo mais. Acho que não vai rodar rápido o suficiente para a gente fazer isso. Talvez eu faça amanhã gravado. Então, tá aqui. Aí, o modelo para a gente vai ser só um modelo que a árvore o Random Forest, a floresta aleatória, só que a gente vai mudar parâmetros daquele modelo para ver o quanto a gente está perto do overfitting, do underfitting, aquelas coisas que a gente discutiu. Então, todas essas métricas são as métricas que importam para a gente, que são as de teste. Agora eu vou fazer todas elas de novo, só que de treino. Então, vou colocar aqui, tem o Y-hat para a gente, eu vou fazer o Y-hat, ou Y-chapéu, né, de treino, que é modelo, ponto predict. Curiosidade, eu poderia dar um predict proba aqui, né, e devolver a probabilidade. Aí tem outra complexidade de trabalhar. X-train, beleza. Então, eu vou refazer todas essas métricas, mas a preguiça vai fazer eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não vou escrever nada de novo. Isso aqui poderia ser um pouco mais bonito, né? Mas tudo bem. X-train, Y-test. Teste, Y-hat, e aí de treino, underline T. Não façam isso, não coloquem essas variáveis com underline T, porque vocês nunca vão lembrar o que significa o T. Mas pro bom proveito aqui da aula, a gente
a gente vai economizar tempo. Então eu estou calculando todas as métricas de novo, só que tanto de treino quanto de teste. Depois eu gravo com calma, inserindo isso numa tabela, porque a gente vai... Lembra aqueles gráficos que eu mostrei? O erro vai aumentando, o erro vai diminuindo do treino, sempre, só que conforme eu vou botando complexidade, o erro do teste não aumenta, não sempre diminui, ele começa a aumentar. A gente vai ver isso. Não talvez agora, mas depois com mais calma. Então tá aqui, ó, novo modelo. Então vamos testar esse novo modelo. Ai, droga, eu sobrescrevi o modelo. Então vou chamar esse de 2, hein? E aqui ele vai ser 1. Então deixa eu rodar de novo 1 aqui pra gente. De novo, péssima ideia chamar de 2. Foi a pressa da falta de criatividade aqui. Vou rodar nosso modelo de novo. Ele recebe todas essas variáveis aqui. Só para ver se funciona, né? Vou chamar ele de 2. Então ele vai receber o RF, é o nosso modelinho de floresta aleatória, de Random Forest. Eu podia ter botado um dataset menor, né? Espera um tempão. Esse era o mais rápido de rodar, um modelo mais simples. Vou botar um cronômetro aqui pra gente. 10 minutos. Vamos abrindo a documentação do modelo para enxergar qual parâmetro a gente quer alterar. Provavelmente, ou é a profundidade da árvore. Não vou explicar o que é isso, só entenda que árvores mais profundas são mais complexas. O que importa para a gente é isso. Ou o número de árvores, né? Porque a floresta é uma floresta porque é feita de várias árvores. Então, Random Forest Classifier Scikit-learn. Vamos lá na documentação dele ver quais parâmetros a gente vai querer alterar. Marcos, uma pergunta aqui. Opa! Quando você rodou ali a primeira vez o Random Forest, né? Ele deu lá alguns cara aqui, índices de precisão e sensibilidade, né? Olhando assim, sei lá, olhando a primeira vez, parece que tá bom. Pô, Entendeu? parece bom demais, né? É. Até parece até errado. Ele é tão bom. Então, exatamente. E aí a pergunta tem uma leitura, uma ciência para entender, putz, para evoluir disso daqui, o esforço vai ser muito grande e já não compensa querer ficar procurando mais parâmetro dentro do modelo para tentar melhorar, sabe? Uma pequena casa decimal já não tá fazendo mais sentido. Não tem, Lelis. Super difícil sua pergunta, cara. É sempre uma briga, né? O cientista de dados, de modo geral, ele é um cara preciosista. Ele quer brigar por aquela vírgula pela quarta casa decimal. Para o mundo do negócio, que é o mundo que a gente está inserido, você, que a gente trabalha, não é muito esperto gastar uma baita energia melhorando a quarta casa decimal. Então, o que a gente chama isso de elasticidade de preço do modelo. Quanto por cento de melhora nesse... Elasticidade, porque é a ideia da elasticidade lá das aulas, né? Quanto por cento de alteração na qualidade do modelo influencia na nossa rentabilidade? A gente treina vários modelos aqui na empresa, vários. Collection. 1% a mais de collection discrimina melhor o cliente que quer pagar do cliente que não quer pagar. Quanto 1% daquela melhora reflete em lucro? Se a gente não tem essa resposta, a gente nem deveria gastar tempo melhorando o modelo. O primeiro ponto vale a pena gastar tempo? Porque se eu rodei um modelo, essa aula tem 1h30. A gente pegou um modelo de fraude, dados reais, 6 milhões de linhas, e treinou o modelo. Eu não sei se isso é bom ou ruim ainda, não vou julgar. Mas a gente treinou o modelo em 15 minutos. Que é um modelo treinado que funciona, poderia botar em produção. Sim. É muito simples. Cara, se a regra é 200 mil, a regra que eu falei lá em cima, isso aqui já é muito melhor que 200 mil. E é um modelo simples, modelo que funciona, modelo que roda razoavelmente rápido, muito melhor que a regra de 200 mil. Por que eu vou melhorar esse modelo? Nessa aula eu não estou preocupado se o modelo chegou no ideal, não. Essa discussão é bem mais sofisticada. O que a gente precisa saber é como é que eu transformo métrica de estatística, precisão e sensibilidade em dinheiro. Esse é o grande truque, não é simples. E eu acho que, de um modo geral, os meus colegas cientistas de dados, que eu tenho dezenas, se bobear centenas, não sabem fazer isso bem feito. Quem sabe fazer isso bem feito acaba gerando muito mais produtividade para a empresa. Às vezes, 1% a mais de precisão dá um caminhão de dinheiro. E a gente vai botar um caminhão de pessoas. Dependendo do negócio, faz todo sentido, né? No nosso negócio, é um dos negócios que, cara, faz diferença.
quanto de diferença quanto de energia a gente vai botar no modelo. Curiosidade, eu não vou colocar nomes em nada porque o vídeo tá público, mas a gente treinou o modelo em outubro do ano passado, um modelo bom, gastou algum tempo fazendo, cara, e até hoje a gente não melhorou o modelo. A gente tá fazendo outras coisas que não é treinar o modelo, porque treinar o modelo é só um pedacinho da tarefa, um pedacinho pequeno. O nosso modelo é de outubro. A gente tá em setembro. Vai fazer aniversário. Por quê? Porque, cara, melhorar um pouco o modelo é menos importante do que eu faço com o modelo. O que eu faço com o modelo dá muito mais dinheiro para a empresa. Sim. Demorou uma vida e não rodou. Uma linha menos. 504, 107, 504, 106. Aí me lasca. O que eu fiz de errado? Ai, ai. Vamos ver onde é que deu erro, né? Foi nessa linha aqui. Y de teste. Teste treino, né? Eu coloquei Y de teste ao invés de Y de treino. Mas o que eu queria mostrar para vocês, a gente tem pouco tempo, não vai dar. Eu termino depois com calma em casa, quer dizer, aqui na minha casa. O que eu queria mostrar para vocês é que o que a gente vai fazer na realidade não é retreinar esse modelo, mas alterar a complexidade do modelo para ver se ele está generalizando bem. Por isso que eu preciso das métricas de treino e de teste para saber o quão distante essas métricas estão. Será que eu deveria botar mais complexidade no modelo maior, que vai demorar mais para rodar? Ou talvez colocar um modelo mais simples, porque ele já está overfitando. Lembra do overfitting? Ele está super ajustando ao problema. E aí eu vou equilibrando essas coisas, analisando a diferença entre as métricas de treino e as métricas de teste. Eu mostrei para vocês aqui a documentação, né? Não vou entrar no detalhe, não é o escopo dessa aula, mas existem dois parâmetros que a gente acha que são importantes para a complexidade: aumentar e diminuir a complexidade do algoritmo. Para a gente, complexidade vai ser basicamente essa variável aqui, a profundidade da árvore. Não importa muito o que ela faz, de novo, o que importa é que se eu aumentar a profundidade, é um modelo mais sofisticado, mais complexo, demora mais para rodar, inclusive. Uma árvore mais menor, né, uma árvore mais curta, é um modelo mais simples, menos complexidade. Um vai gerar mais overfitting, outro vai gerar mais underfitting. Qual é o ideal? Não sei, a gente vai ter que testar. Então, é um pouco disso que vai ser a continuação. É o final do machine learning. O básico de machine learning acaba aqui, setando esses parâmetros para a gente. Então, o que eu vou fazer? Uma coisa nova que a gente não fez isso até agora. A gente passou vários modelos de machine learning, mas não escolheu os parâmetros. Os parâmetros do modelo de machine learning a gente chama de, não foi eu que escolhi, perdoem por isso, mas chama de hiperparâmetros. Por quê? Porque o parâmetro que a gente dava o nome de parâmetro mesmo eram os betas calculados. Aqueles são os parâmetros que o modelo calcula. Os hiperparâmetros é como se fosse quais as características do nosso modelo para ele escolher os parâmetros, para ele procurar os parâmetros. Então, se você for jogar no Google, você vai achar como um hiperparâmetro. Um dos hiperparâmetros, talvez o mais importante para a gente aqui, é o max depth, que é a profundidade da árvore. Então, não se preocupem tanto o que significa, o que faz. Um número normal é um número que vai de 3, 4, número baixo, até um número alto de vai 9, 10, 12, 15. Acho que é um range interessante. Depois vocês jogam na documentação e aprofundam no tema. Vou botar uma bem pequenininha, bem simples. O max def igual a 2. Um dos motivos é para treinar rápido. Oh, mas Jesus. O que eu fiz de errado? Eu troquei a variável que estava carregada pelo nome da função direta. Será que eu atualizei isso aqui? Acho que não. Então, não vai dar tempo de fazer muito mais coisas do que isso. Eu só vou rodar ele com 2, com 3. Então, eu estou aumentando a complexidade. Modelo simples, modelo mais ou menos, e um modelo complexo. Vou chamar de 4 aqui. Provavelmente o modelo que a gente rodou lá em cima devia ser uma profundidade muito maior do que essas que a gente está rodando. Devia ser 10 nos valores altos. Dá até para ver aqui na documentação. O máximo, a profundidade máxima da árvore. E se não passar nada? Qual é o... Se não passar nada, ele vai fazer a profundidade máxima que tem um mínimo de samples, porque, enfim, tem outra interpretação, mas é uma árvore profunda, para resumir. Então, roda isso aqui e a gente encerra por hoje. Aqui, ó, primeiro modelo, né? Modelo mega simples. Métricas de treino,
Vem primeira métrica, não, desculpa, primeira métrica de teste, poderia ter escrito, né? Teste, depois as métricas de treino. Então, ele tem uma precisão super alta, ou seja, quando ele falar que é fraude, cara, pode confiar, é realmente fraude. Por outro lado, ele não pegou quase ninguém. É um modelo que não é muito útil, né? Que é um modelo muito simples. Então, vamos aumentar um pouco a complexidade para profundidade 3, ver quais são as métricas. Vai ter uma hora que, de novo, a métrica de treino, que é essa aqui de baixo, vai sempre aumentar. Aumentou a complexidade, é meio que quase automático, é muito raro você aumentar a complexidade, aumentar a profundidade de árvore nesse caso, e essa métrica aqui não melhorar. Essa aqui vai sempre melhorar, que não necessariamente é bom. Então vai ter uma hora que essas métricas vão começar a ficar distantes, porque está muito mais complexo, muito mais profunda a árvore do que deveria ser. Então, ó, aumentei a complexidade para 3. A precisão continuou super alta e a sensibilidade já aumentou. Claramente, esse modelo é melhor do que esse. Claramente. A gente não vai chegar na métrica certa. Eu precisaria criar um for, você já sabe o que eu vou fazer, né? Com mais tempo, com um computador mais forte. Fazer for, profundidade da árvore, in range, do 1 até o 30, roda o modelo. Roda o modelo. E aí eu vou rodar o modelo no for, sem muita inteligência. Opa, parece que a 16 é a ideal. Porque a gente vai descobrir o que é bom ali. Que tem um truquezinho também, mas não vai ser tão diferente disso aqui. Obviamente, tem jeitos muito mais inteligentes de fazer, enfim, tem outras formas de fazer que, além de um for, mas no final o que a gente quer é isso, descobrir qual complexidade a gente vai inserir no algoritmo. Um for resolve o problema, só que tem que ter um pouco de paciência, a gente não vai ter... A gente até tem paciência, a gente não tem tempo. Deixa eu só rodar e a gente encerra. Turma, por hoje foi só. Parece que a gente está diminuindo um pouco a precisão, né, mas bem pouquinho, e está aumentando a sensibilidade. E aumentando aqui a complexidade, parece que a gente ainda está num ambiente de underfit, né? A gente ainda está menos complexo do que deveria. O que eu queria, o que eu esperava? Eu vou aumentar a complexidade, a sensibilidade vai chegando, vai aumentando, vai ter uma hora que esses dados, esses números aqui vão ficar diferentes. A gente viu lá nos gráficos. Opa, passei do ponto, aí volta um pouquinho. É isso que vai acontecer se eu rodar esse for do 1 até o 30. Quando chegar no 30, cara, tá muito complexo. Tá super ajustando o modelo. Só que se eu rodar com 30, como é um modelo muito mais complexo, o modelo vai demorar uma vida para rodar. A gente não vai conseguir ver o final dele. Depois eu faço no PC de casa e compartilho, que é um mais forte. Talvez com um dataset menor, porque só para a gente treinar aqui. Turma, por hoje foi só. Hoje a aula foi super importante, viu? Simples e importante. Então, se tem uma aula que vale a pena vocês memorizarem, talvez seja essa. As métricas também são importantes. Mas esse passo a passo aqui, cara, a gente treinou modelos sofisticados que nem o Megazord em poucos minutos. Então, vale a pena entender esse conceito. Pode ser que ajude no dia a dia prático de vocês. Não é difícil de fazer. Show. Bom, Marcos, obrigado. Turma, boa noite, bom feriado. Essa foi a nossa última aula, pelo menos em que nós estamos participando. Então, obrigado pelas 12 aulas aqui, pelas presenças. Amanhã eu gravo a última e mando o vídeo para vocês. Valeu você pelo seu tempo aí. Falou, pessoal. Tamo junto. Abraço. Gente. Boa noite. Obrigada, Tchau. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.